Eu vi uma frase assim: e se a única forma de não sofrer fosse não sentindo mais nada? Eu tenho um amigo que, cara, ele parece que é um robô. É sério. Parece que não tem emoção, não tem sentimento, nem parece que é um ser humano. E sério, eu juro pra você, eu falei pra ele, cara, minha meta é ser como você. Porque ele parece que não sofre, parece que nunca amou, eu não sei, é um colega, não é nem amigo, é colega. Ele é muito estranho, sabe? Aí, mas ele também já perdeu o pai. Ele falou que a morte do pai dele Eu afetou conheço muito um assim ele. também, do eu. Ele falou que a morte do pai dele afetou muito ele, mas que depois ele parou de sentir. Sei lá, não sei o que que ele fez pra se tornar uma pessoa fria, mas a minha meta É é vida ficar. de mundo, né? Às vezes, nem eu mesma me aguento sofrendo. Às vezes, nem eu mesma aguento, sabe, tudo que eu passo. Então, eu penso, e se eu, tipo assim, tentar não sentir mais nada? E se essa for a única solução? Tentar não sentir mais nada? Igual esse meu colega, que parece que ele é um robô. Talvez você não sofra. Tem, Lore, qual é o nome dele? Não sente nada, você não sofre. Gabriel. Eu tenho um daí que é desse jeito que eu conheço. Você não tem emoção. Mas é sério, cara. Ele é muito frio, sei lá. Como que algumas pessoas conseguem ser assim? Eu queria ser assim. Imagina você não sofrer por É, nada. Ô, que eu sonho. Me dera. eu sou, por exemplo, eu sou muito. Tem certos traços de personalidade que cada um tem, né? Por que que eu tô falando isso, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho uma amabilidade grande, ou seja, eu me preocupo com o sentimento de outras pessoas. Eu me sinto mal por outras pessoas, às vezes, se eu faço alguma coisa que afeta alguém, eu me sinto mal, mesmo que a outra pessoa que tá errada, eu acabo me sentindo culpado por isso. E assim, você tem essa parte do neuroticismo que normalmente as mulheres têm mais peso, né, nisso daí, que é a acessibilidade a coisa mais negativa, né? Eu não tô falando de você, pessoalmente, só tô falando que de gênero, assim, tem essa diferença, né? E tem gente que é psicopata, os psicopatas não sentem nada, né? Mas ninguém quer ser um psicopata, eles são 2% da população. Ninguém quer realmente ter isso daí, na verdade. Eu acho que quando a gente tem esse traço de personalidade muito insensível, né? Uma coisa boa, né? Mas também tem gente que é mais sensível. Tem outras pessoas que conseguem. Ou seja, cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? Tem outras que não estão nem aí pra ninguém, né? Que tem muito design. Ela não consegue ter empatia com você, basicamente. Então, as pessoas são diferentes nesse sentido, né? Eu vejo. Não tem como você, tipo, a nossa, querer ser que nem tal pessoa e não sei o quê. Às vezes a pessoa por fora pode ser uma coisa, mas por dentro pode ser muito pior do que você imagina. Eu, por exemplo, se você me ver, acho que de fora, você pode achar que eu não sofro praticamente nada, mas é porque eu não externo isso. Então, eu tenho sofrimento, só que eu acho que bem difícil alguém saber que eu tô sofrendo por algum motivo, entende? E eu vejo assim que essa troca de experiência, por exemplo, já te permite você entender um pouco realmente qual que é o próprio caminho que você tem que fazer, né? Você tem uma própria história na sua cabeça, né? Cada um tem uma história diferente. Por exemplo, a questão do cristianismo, você falando sobre a Bíblia, não sei o quê. Eu já tive todos esses questionamentos que você falou, e eu vejo também a parte do significado, da simbólica, né, da Bíblia em si, das histórias da Bíblia, do Evangelho, e às vezes, para superar isso, eu usei isso para conseguir superar o meu próprio sofrimento, né, para entender o significado do sofrimento que a gente passa, às vezes. O que você falou daqui por fora, ele pode demonstrar uma coisa e por dentro ser outra. Mas eu acho que não. É porque ele também amava muito o pai dele, ele perdeu o pai dele. Eu acho que Uhum. isso muito ele, sabe? Tipo assim, cara, ele realmente. Ele não demonstra muita empatia, eu não sei explicar, sabe? Que é quando eu queria ser, eu não queria sentir empatia, não queria. Porque assim, eu sempre tô me decepcionando com alguma amizade minha. Eu queria simplesmente não sentir nada, não amar ninguém, sabe? Amar só essa minha vizinha, porque ela é a única digna do meu amor, sabe? Que infelizmente, eu amo meus amigos, que são. Cara, uma amiga minha, uma vez a gente tava saindo. Sabe o que que ela fez comigo? A gente discutiu dentro do Uber. Ela me mandou do Uber na chuva. E eu tive que ir pra casa na chuva. Porque ela que tava Uhum. pagando Uber. Então, tipo, e queria eu ser fria a ponto de botar o meu pra sair do carro na chuva. Ela conseguiu fazer isso, tipo, conseguiria fazer isso com ninguém.
ela me deixou muito puta, sabe? A Sim. vontade era de matar ela. Tipo assim, porque eu acho que eu fazendo alguma coisa com ela, eu tô demonstrando que eu sou igual a ela, mas eu queria ser fria a ponto de conseguir fazer algo com ela assim como ela fez comigo, mas Então, tem teste de personalidade. Eu não faria nunca isso, tipo, mas eu já conheci gente, né? Mas eu conheci gente que faria esse tipo de coisa, né? Lembra que eu falei que eu sou moderador? Basicamente, o meu teste de personalidade deu isso. Só que esse teste é um pouco mais impreciso, né? Que é, tem vários tipos, né? Mas o que é melhor mesmo é o que se chama Big Five, né? Que você vê os 5 traços de personalidade principal, né? E isso ajuda um pouco, né? Porque você começa a se entender melhor. Porque você começa a entender por que as pessoas são diferentes, enfim. O que eu quero dizer também é que tem a maneira como a gente interpreta que outras pessoas pensam, né? Isso é outra teoria, né? A teoria da mente das outras pessoas. Sabe como você consegue entender melhor a mente das outras pessoas? ah, Através das histórias. Por exemplo, a história que você compartilhou já permite, tipo, entender. Tudo que você compartilhou é uma coisa valiosa para mim, porque eu consigo entender melhor alguém que passou pela mesma coisa que você passou. Então, eu realmente me interesso por isso. É uma área que eu gostaria de explorar também. Vocês, tipo, compartilhando histórias suas aí. Eu uso isso, eu lembro disso toda vez que eu vou gravar um vídeo também. Que você falou de motivação, de aprender russo também, isso é uma coisa. Eu não sabia que quanto isso poderia ajudar alguém. Agora eu tenho noção disso. Até mesmo quando nós andamos na rua, nós encontramos as pessoas, e as pessoas, elas têm motivações diferentes, elas têm o seu mundo diferente, elas passam por coisas diferentes que muitas vezes nós nem imaginamos, né? E como você estava falando aí, você encontrar uma motivação em aprender o russo, por exemplo, e não só aprender de um método, como por exemplo, os grandes poliglotas aí mentem, mas você aprender de um método certo, também aumenta essa motivação também, né? Porque não só é algo que simplesmente foi falado, sabe? É algo que pelo Crash já foi provado tudo